Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Tudo bem com você? Que continue assim. Essa semana é a última semana de maio. Uma semana decisiva. Uma semana de milagres. E a sua semana será um presente do Eterno para você fazer alguma coisa em prol de você mesmo. Ok? Porque às vezes nós ficamos muito com as outras pessoas, cuidando dos outros, né? Fazendo tudo mais pelos outros. Faça algo por você. Se cuide. Estamos hoje no dia 20 e lendo Isaías capítulo 25. E o versículo 1 diz que nós vamos, louvarei o teu nome. Isaías 25, 1. E ele diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus. As mulheres dizem só a primeira frase: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Agora fale para os homens ouvir aí. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Os homens vão dizer: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ele sabe disso. Mas Isaías estava trazendo a memória daquele povo e dele mesmo. Tu és o meu Deus. Lá em João capítulo 4, versículo 23, aquele papo de Jesus com a mulher samaritana, no final, Jesus começa a falar com a mulher e diz assim para ela: adoração. Vós adorais o que não sabeis. Mas nós, disse Yeshua, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Porque Jesus é judeu. Sim ou não? A salvação veio do judeu. Jesus é judeu. A palavra que você tem na mão veio de Israel. Os costumes e os nomes de muitos de nós veio de Israel. Quem chama José, João, Pedro, Tiago, Lucas, Marcos, Maria, são nomes judaicos. Não é nome da roça nem nome brasileiro. São judaicos. O ritmo do forró nordestino é o ritmo judaico. Tem tanta fogueira, Baruch haba, Bishé Adonai, tem tanta fogueira, tem tanto... É o mesmo ritmo. Havenu shalom aleve, Havenu shalom aleve, Havenu shalom aleve. É o mesmo ritmo. O ritmo do sertão. O chapéu de couro, que é o quipá do sertanejo, do vaqueiro, é o quipá do judeu. Tem até estrela, esse Lampião usava, Luiz Gonzaga usava, e muitos sertanejos ainda usam. Aquele chapéu com as franjazinhas do lado, que é o cabelo do judeu, que ele não corta o canto da barba, não é, pastora Nalva? E a estrela de Davi, tudo judeu. Mas esconderam isso da gente. Aí veio os costumes e a tradição, escondeu isso, aí empurrou. Mês de junho, festa de São João e de Santo Antônio, vamos fazer a nossa trezena aqui. Dia 1º de junho, começa a igreja aberta, às 6 da manhã. Por favor, você que tem uma disponibilidade, fale para a pastora Edileuza, a pastora Nalva, e venha participar conosco aqui. Olha, eu posso ir meio-dia, eu posso ir à tarde, eu posso ir à noitinha, não tem problema. Vamos estar com toda a equipe que quiser, passe, venha orar,
e vai para casa. Fale para algum amigo seu para estar aqui. Aqui vai estar aberto 12 dias. Eu vou estar aqui também. Então, dia 1º até o dia 12 de junho, a igreja é aberta todos os dias. Porque no dia 13 começa a nossa programação dos 67 anos da igreja. Amém? A igreja chamava-se Moriá e agora é Manaim, por causa de um propósito de Deus. São 12 dias de oração, 12 dias a porta aberta, 12 dias profetizando, 12 dias clamando ao Senhor, porque, aprove a Deus, a igreja Manaim tem um privilégio tremendo com Deus e o Deus de Israel, que nós estaremos indo com a caravana pela 6ª vez. Quantas vezes? 6ª vez. Estamos indo pela 6ª vez a Israel. Graças a Deus que a equipe nossa já sabe tocar alguns hinos e algumas músicas judaicas. Eu louvo a Deus por isso. Vamos cantar mais depois, vamos ensaiar mais também sobre. Vamos estar celebrando nossas festas bíblicas. Tem as festas católicas, romanas, aí dia dos pais, da mãe, de Maria, de sei o quê, etc. Mas temos as festas bíblicas. Elas edificam a todos que celebram. E quando Jesus fala, vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque a salvação vem do judeu. Aí Jesus levanta a voz e fala, mas a hora vem. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que Carlos Alberto e adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Os tais que o adorem. 24 diz que Deus é espírito e importa e a mulher muito sábia diz, eu sei que o Messias se chama Cristos. Versículo 25. E quando ele vier, anunciará essas coisas ao mundo. E Yeshua no 26 encerra e diz, Ego emi. Eu sou. Ô irmão, que coisa linda. O eu sou fala contigo. Romanos 8:34 tem a surpresa máxima que falamos ontem. Olha que coisa linda Deus tem para você. A Bíblia diz, Romanos 8:34, que o Senhor, o Cristos, está escrito o que aí? Quem é que vai condenar você? Pois Cristo, o Cristos, o ungido, em hebraico Cristos é ungido, porque Cristos é uma palavra grega. Ungido morreu por você. Aí ele vem e explica assim, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus. Ô irmão, em nome de Jesus, cutuca essa pessoa do seu lado e diz, olha, Yeshua está o tempo todo intercedendo por você. Reaja. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você. Tu sabe o que é isso? Você tem noção, Abel? Enquanto você está lá aí trabalhando, enquanto você está fazendo suas atividades, o meu Senhor, Cristos, o ungido, está intercedendo por mim. Às vezes nós estamos ali na labuta do dia a dia, ignoramos até as coisas espirituais, mas Ele está ali cuidando de você. O meu Deus, o meu Pai, como Isaías viu hoje, tu és o meu Deus, intercede por mim, ô irmão. Enquanto o apóstolo Carlos ora por você na madrugada, tudo bem, beleza, bom, tá joia. Ah, que bom. Agora você tem Jesus ao lado de Yahvé, falando, ô Pai, é por... O filho de Israel.
Vamos ouvir. E para você que está me ouvindo, Deus abençoe. Escuta esse áudio, esse vídeo. E vamos depois fazer uma oração poderosa de gratidão. A salvação vem do judeu. Caminhe entre as grandes pirâmides. Descubra o segredo dos faraós. Cruze o rio Nilo sobre as estrelas. Explore o mercado mais tradicional do Cairo. Suba o Monte Sinai ao nascer do sol. Toque o deserto onde Deus falou com Moisés. Relembre o êxodo do povo hebreu e cruze o Mar Vermelho em direção à promessa. Chegando em Israel, caminhe pelas margens do Mar da Galileia. Contemple o Monte das Bem-aventuranças. Sinta a emoção de se batizar no Rio Jordão. Renove seus votos em Caná da Galileia. Ore diante do Muro das Lamentações. Suba o Monte das Oliveiras. Ore no Jardim de Getsêmani. Caminhe pela Via Dolorosa. Contemple o túmulo vazio no Jardim da Tumba e viva a Bíblia de dentro para fora. Tudo isso e muito mais. É mais que um destino. Essa é uma jornada que transforma. Venha viver essa experiência com a gente. Terra Santa Viagem. Há mais de 30 anos, realizando milhares de sonhos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode ir a Israel. Salmo 122, versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém e prosperem todos que amam a Jerusalém. E quando você vai a Jerusalém, no aeroporto, a gente diz um para o outro: ano que vem, novamente em Jerusalém. Então, ano que vem, a caravana Manaim, já estamos com 22 inscritos, subiremos a Sião para adorar na casa do grande rei. Porque é Deus que quer isso. Amém? Então levante a sua mão e faça uma oração por Jerusalém. Bandeira, Israel. Pai querido, obrigado, Senhor. Como diz a tua palavra, essa igreja aqui ora, Senhor. Agradecido a Deus pela salvação, pela tua palavra. Agradecido, Deus, pela paz em Jerusalém, dentro e fora dos seus muros, Senhor. Como o Senhor tem usado essa nação para abençoar toda a humanidade. Senhor, sabemos que de Sião foi que saiu a palavra de salvação. Obrigado, Deus, porque somos beneficiados, ó Pai, por essa palavra. Obrigado pela nossa família que é guardada pelo Senhor por essa palavra. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está intercedendo agora pela paz em Jerusalém. Aqueles que estão nos ouvindo agora pela internet, que haja paz na sua casa, na sua vida, na sua família, de uma forma extraordinária, porque você intercede por Jerusalém. Que haja paz, Senhor, dentro e fora dos seus muros. Usa-nos, ó Pai, agora como boca do Senhor, chofar do Senhor nesse lugar, para ministrar a tua santa e gloriosa palavra, em o nome de Jesus. Nos perdoa os pecados e as falhas. A Deus, abra-nos o entendimento para recebermos a tua palavra poderosa nesta noite e sermos transformados de fé em fé, de glória em glória, para a glória do Senhor. Amém.
Obrigado, Senhor. De Jerusalém, sou teu apaixonada, esperando Glória a Deus. Jonas, esse aí. Queridos, estamos em batalha. E essa agora é uma das mais cruéis que existe. Porque ela é espiritual. O que você está vendo, olha. Estamos numa batalha tão tremenda que o que você olha parece que é, mas não é. Já está na rua, tem até umas bolsinhas agora, uma bolsa quadrada que os meninos estão usando. Aqueles meninos, coisa, já está usando assim, aquela bolsinha, e só anda de short precata japonesa. Aí vai de 2 em 2, vai embora. Aí você vai na rua, as meninas já todas largadonas assim, lá vai elas todas, de boa, já não sabe quem é quem mais. E o diabo está deitando e rolando. E já está virando quase que comum. Muitos vão carregando um troféu na mão. Na rua. Para todo mundo ver. Esse aqui é minha. Esse aqui é meu. Mas nós temos algo que Deus nos deu. Diga o que, apóstolo? Diga fé. Fé. Você tem. Tem um vídeo aí que eu mandei agora para você, Jonas. Ah, está aí? Já manda agora. Pastor Leusa, você precisa ver isso aqui, porque eu acredito que ninguém viu, e nós precisamos tomar essa posição agora, com força, e ser autoridade na terra, que Deus nos usou para isso. O culto de hoje é um culto extraordinário. Nós vamos estar celebrando ao Senhor, porque Ele é o meu Deus. Isaías abriu a boca e diz: olha, tu és o meu Deus. Aí, é importante que você assista isso aqui, por favor. O WhatsApp não está no computador, não? O seu WhatsApp não tem? Pode adiantar. Conseguiu colocar? Mandar? Ok. É o seguinte, deixa aí. Presta atenção. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Presta atenção. Meu Deus. A sua família está sendo atacada com muita fúria. E o inimigo é invisível. Você percebe via espiritual. Você consegue perceber pela sensibilidade espiritual que você tem. Mas ela está sendo atacada. E Deus colocou você, na sua família, para barrar esse ataque satânico, cruel, covarde e miserável contra a minha família, contra a sua família. Em o nome do Senhor, vamos levantar como guerreiros, gibornos, gaditas do Senhor, para dizer: não, chega, quem manda na minha casa é o Senhor, que é o meu Deus. E pronto, Deus nos deu graça, visão e entendimento para a gente saber que está tendo sim ataque, está tendo fúria do inimigo contra nós, mas vamos nos levantar para combater isso.
Você é homem de Deus, mulher de Deus, servo, de repente atacada com enfermidade. Não tem lógica. Dores que não sabe de onde veio. Do nada as coisas começam a falhar em casa. Espera aí, velho. Por que tem que ser assim? Nós temos um Deus que está conosco. Temos um Deus que intercede todos os dias por mim e por você. Irmão, irmã, você dorme. Quando você dorme, você fica à mercê de ir. Mas o Senhor está intercedendo por você. Mas você acorda, a misericórdia do Senhor é renovada. Amém? Porque é Deus que quer fazer algo no nosso meio. A maioria das igrejas hoje em dia está pregando muitas e muitas coisas que você já sabe o que é. É foco, holofote, é curtida, é gente. O Deus quer que você entenda que Ele está intercedendo por você. E que você pode fazer alguma coisa para que isso seja notório. Para que as pessoas vejam. Essa moça, eu mandei para alguns irmãos. E essa moça, ela nos conta uma coisinha muito simples. 1 minuto para você escutar isso aí. Dá para colocar? Por favor. Escute aí. Muita gente me pergunta como eu vou interceder pela minha família. Não existe uma receitinha de bolo. Mas, por exemplo, o meu filho, eu precisei entrar em batalha espiritual pelo meu filho. Quando ele começou a se enfraquecer e não queria mais ir para a igreja. Volta aí. Poxa, mas o filho dos pastores. Sim. Muita gente me pergunta como eu vou interceder pela minha família. Não existe uma receitinha de bolo. Mas, por exemplo, o meu filho, eu precisei entrar em batalha espiritual pelo meu filho. Quando ele começou a se enfraquecer e não queria mais ir para a igreja. Poxa, mas o filho dos pastores. Sim, acontece com todo mundo, até com a gente. Se a gente não tiver uma vida ativa buscando a Deus, você vai enfraquecer. E aí eu, como mãe, entrei em batalha de intercessão pelo meu filho. E lutando mesmo em oração, naquela oraçãozinha murcha. Você tá vendo Satanás quase arrastar teu filho. Você fica, ai Deus, abençoa meu filho, protege ele. Não, não. Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu resgato agora o meu filho. E eu faço o ato profético tirando ele do chão. Eu levanto, coloco ele de pé, entrego ele nas mãos de Jesus. Eu declaro que ele é um homem de Deus, que ele tem um chamado, que ele tem um propósito na vida dele e nada vai impedir. Satanás pega tudo que ele bate em retirada, vaza daqui. A mãe, a esposa, a mulher, ela tem que se levantar. O homem, o pai, tem que se posicionar. A Bíblia nos dá isso e a gente fica lá, ai meu Deus, me ajuda, tenha misericórdia. Não, eu me posicionei e eu vi Deus agir na vida do meu filho. Eu sou muito grata ao Senhor. Todo mundo tem desafio na família. Mas enquanto a gente não entender que o poder da intercessão muda o ambiente, muda uma casa, muda uma família, muda uma nação inteira, a gente vai ficar sofrendo na mão do diabo. Amém? O que ela orientou a fazer? Se posicionar. Meu Deus, pensei que estava no lugar errado. Me posicionar, meu irmão. Me posicionar, minha irmã. Já chega, já chega, já chega. A glória de Deus se manifesta na minha casa. A glória de Deus se manifesta na sua casa. Então, para isso, abra a boca agora em nome do Senhor Jesus e começa a declarar a vitória do Senhor na sua casa, na sua vida, nos seus filhos, na sua família, onde quer que você esteja, em seus negócios, no seu trabalho. Repreenda toda ação maligna que estão intentando contra você. Você tem autoridade, Deus nos deu. Abra a sua boca, profetize, não aceite essas afrontas das trevas. Levanta a sua voz profética e vai declarando a sua casa liberta, vai declarando os seus filhos libertos, vai declarando toda a sua família salva, para a glória de Deus Pai. Você tem a unção do Santo, você tem autoridade. Abra a sua boca e vai declarando a vida de Deus na sua casa, a vida de Deus nos seus filhos, a vida de Deus no seu esposo, a vida de Deus na sua esposa, vida de Deus onde quer que você esteja. Ore, profetize, chama a existência. Mais forte, com mais ousadia, com mais intrepidez.
nome de Jesus. Toda feitiçaria cai por terra, perca as forças. Toda a ira das trevas contra a sua casa, todo encantamento seja quebrado agora. As forças em nome de Jesus. Toda enfermidade somatizada ou colocada por demônios, sai agora da sua vida, sai agora da sua casa. Receba a sua cura. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. Traga cura, libertação, 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 cura e salvação. Mais alto, mais alto, mais alto. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, que ouve a oração dos teus servos. Obrigado, Deus, pela graça e proteção dos nossos filhos. Obrigado pela salvação da nossa família. Obrigado, Deus, pela família que nos assiste agora. Traga bênção e paz e cura sobre essa família. Traga unidade, salva os filhos, onde quer que estejam. Em nome de Jesus, eles sejam libertos agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus forte como Jeová, Deus forte como Jeová, Deus de vitória, Sons. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, Barão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Jesus. Deus de vitória, barão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus
está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus da glória, Deus poderoso. Ó Deus, abençoe cada servo, serva tua. Põe anjos guardando a entrada e saída deles, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, vai se sentando, glorificando. Glória a Deus. Isaías 25:1 diz: o Senhor és o meu Deus. Como é bom saber que temos um Deus, né, Evelyn? Temos um Deus. Temos um Deus. Nós não estamos aqui sós, solto por aí, como uma andorinha solta que se perdeu no tempo. Hein, Raquel? A Bíblia diz que Jesus conversava com seus discípulos. Isaías 25:1, por favor, Jonas. E lá em João, batendo um papo com os discípulos, ele falou assim: olha, eu tenho falado coisas da terra para vocês não estão compreendendo. Difícil. Aqueles 12, ou os meninos difíceis, para compreender as coisas. Como é que vocês vão compreender se eu vou lhes falar coisas espirituais? E aí, graças ao Eterno, o versículo 1 diz: o Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Amém? Você recebe? Amém. Grifa essa palavra na sua Bíblia. Você vai reler depois isso aí, para você compreender. Deus vai falar muito com você ainda. João capítulo 3, é muito conhecido da gente. O versículo 13, o narrador, ele narra o seguinte: ora, como está escrito aí? Certo? Está no céu, ponto. Essa era a compreensão que eles tinham disso aí. O 14 fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, disse Jesus. O versículo 15, ele fala bem assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, tem vida eterna. Sim ou não? Está escrito. O 16 diz, todos sabem de cor? Porque Deus... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... Oxe, repetiu, foi? Sim, o 15. Está como o 15 seu aí? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... O 16, no final?
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que a Bíblia errou fazer isso repetido? Está escrito em João. Deus amou o mundo, mandou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, versículo 22, 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, versículo 19: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem um bocado de gente no botequinho aqui atrás, ferrada ali, gastando dinheiro, tomando cerveja. Cerveja baixou de preço, foi? Só aquelas verdinhas. Hein, pastor Jair? Só das verdinhas e churrasco, viu? A carne baixou também, eu acho. Deve ser isso. Ou então, está sendo dado de graça. Está cheio, um engenho velho todo cheio. Fora lá embaixo, perto da Muriçoca ali, sambão lá, comendo no centro, cara de gente. Falei, que povo bom, está feliz. Ô, irmão, amanhã é segunda-feira. Nós temos aprendido espiritualmente. Primeiro, você aprendeu que Deus se importa com você de tal forma que Jesus, o próprio Jesus, que subiu aos céus, está intercedendo por mim e por você. Então imagine todas as vezes que você, porventura, for pego pensando em fazer algo que desagrada a Deus e as pessoas próximas a você. Lembra, Deus está vendo você. Ele está intercedendo, dizendo, meu filho, tem certeza? Quantas vezes dá um nó aqui no coração, né? Poxa, eu não estou com vontade de fazer isso. Não faça. Ele está vendo você, ele está intercedendo por você, ele está querendo que você vire uma nova criatura, que você compreenda o que ele quer fazer a partir de você. Já falamos ontem aqui, se todas as igrejas no Brasil se fechassem e acabassem, ficasse só a Manaim, vocês acham que em quanto tempo o Brasil inteiro iria se converter? Se depender só de nós aqui. Um dia? Um mês? Eu vi alguém falar um ano aí. Foi? Vai ser mais do que um ano? Só tem nós para pregar o evangelho da salvação, do poder, da graça de Deus. Você tem tempo para isso? Você tem fé para isso? Tem disposição para isso? O tema de hoje é fé. Ele diz, porque todo aquele que nele crê, não. Porque muita gente vai perecer, infelizmente. Todos sabem da história de Jesus. Todos participam de Natal. Todos desfrutam da Semana Santa. Daí você viu o padre dando uma bronca. Semana Santa não é para beber cachaça e ir para a rua, para as fazendas não, é para ir para a igreja. E é mesmo. Celebrar o ato profético mais tremendo que aconteceu no planeta Terra. Ele morreu e ressuscitou. Acabou. Debochou da morte, disse, morte, onde está a tua vitória? Cadê os teus aguilhões? 1 Coríntios 15, 58, 55 e 4. Aí o que Deus faz? Chamou você para estar aqui hoje para ouvir algo sobre fé. Diga fé. Fé. Quem não tem fé, Carlos Alberto, deixa eu botar aqui. Carlos. Você sabia que, eu vou mandar para você depois, existem pessoas que não têm fé? Sim ou não? Agora, que todos que estão na igreja, todos têm fé. É verdade ou não? Nem todos têm fé. Verdade. O tema é assim, fé, o maior presente de Deus para a humanidade. Irmãos, é pela fé. Temos a fé natural, por exemplo. Todos aqui têm certeza que daqui a pouco que terminar o culto, você vai para casa. Isso é fé. Você não sabe nem como está a sua casa. Nem pensou que estaria voltando para casa daqui a pouco, mas você vai. Isso é fé. Você tem certeza. Você não sabe nem como se vai no mesmo caminho, vai de carona, sabe? Mas vai para casa. Isso é fé. Muitos têm certeza que amanhã vai estar no trabalho. Sim ou não? Sim. Ou vai trabalhar? Isso é fé. Muitos têm certeza que tudo vai dar certo. Isso é fé.
Agora, tem muita gente que não sabe nem o que é isso ainda, infelizmente. Por quê? Não precisou experimentar. Porque, às vezes, Deus permite algumas coisas na vida da gente que é para ativar o que já está em nós, que é a fé. Por exemplo, quem não tem fé é uma pessoa insensível. Diga assim, quem não tem fé é insensível. Tanto faz. Então, imagine se tem alguém insensível a qualquer coisa. Quem não tem fé não evangeliza. Porque não sabe nem para que isso. Evangelho? Isso é coisa de igreja. Para aumentar o número de membros da igreja. Não estou preocupado com isso, não. A preocupação nossa é encher a terra de conhecimento da glória de Deus. Todos têm que saber que existe um Deus poderoso que intercede por nós. É por isso que estamos de pé, é por isso que estamos vivendo, estamos vivos, enxergando, ouvindo, caminhando, glorificando a Deus todos os dias por causa da fé que Ele colocou em nós. Mas quem não tem fé, não evangeliza. Porque não sabe o que é isso, nem para quê. Tem até um projeto aí 4x4, mas quem não tem fé, não lê nem a Bíblia. E olha que a doutrina da igreja é um capítulo por dia. Se você não lê a Bíblia, você não tem fé. Não estuda a Bíblia, pior ainda. Leia, faça perguntas ao texto. Se não compreender, faça perguntas ao, quem sabe um pouquinho mais, mas faça perguntas. Quem não tem fé, ô filho, Deus abençoe, obrigado. Não é dizimista, porque não acredita que se colocar a semente, ela vai frutificar, a 100 por 1. A nossa oração aqui é 100 por 1. Você vai dar testemunho aqui, em nome de Jesus, obrigado, filho. A 100 por 1. A 100 por 1, irmão. Quem não tem fé não dá dízimo, não. Acho que vai estar dando dinheiro para pastor. Ô, irmão, Deus tem nos sustentado até aqui, não é, pastor Sara? E temos ido a Israel 5 vezes, sem R$1 no bolso. É Ele que convida e a gente vai, pastor Jair. Tem dinheiro sobrando para ir para Jerusalém. A viagem lá hoje está em torno de $4.000. Uma viagem completa. É um preço que vale a pena investir, porque quando você volta com muita bagagem que Deus te dá. Se esforce, você vai conseguir. Quem não tem fé. Nem crê que Jesus intercede por nós. Como é que é? Jesus no céu está orando por mim. Não, Ele está intercedendo por você, que é muito maior ainda. Ele está se pondo no seu lugar. O intercessor, quando está aqui, a equipe de intercessão, hein, Carlos? Está aqui orando, está se pondo no seu lugar. Oh, meu Deus, salva a família de Carlos Roberto. Oh, Senhor, você agora com a família de... Aí os intercessores entram, tomam a sua causa e vai lutar por você. Isso que o intercessor faz. Quando Yeshua vai interceder por você, ele se coloca em seu lugar e começa a interceder para que a coisa ande da forma que é para ser na sua vida. Mas quem não crê, não vai para lugar nenhum. A fé. Eu tenho um texto que eu gosto demais. Está aqui em Efésios 3, Efésios 2:8, para a gente encerrar aqui a nossa leitura. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, me dê só esse tempinho aqui, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza que essa semana não será uma semana comum. A Bíblia diz assim: Efésios capítulo 2, versículo 8, e diz assim, olha aqui a palavra: pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Agora, essa fé não é você que tem por você. Foi Deus que derramou em nós. Ele diz: é um dom que Deus dá. Aí quando você entende que é pela fé que você está aqui, alguns já têm alguns anos aqui, pela fé, perseverando, orando, buscando, acreditando, vendo a vida transformada. Deus mudou a minha vida, irmãos. Eu acho que Deus mudou a vida de muitos que aqui estão. Nós éramos uma pessoa, Edna, e Deus mudou a nossa história. Pela fé. E a fé, ela entra pelo Espírito Santo em nós. O que Deus faz? Deus então comanda... Chama-se o dom divino. O melhor presente que o Senhor deu para Carlos Roberto foi fé.
O melhor presente que Deus deu para é fé. Porque a partir dessa fé, todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Pela fé. Agora, como é que eu faço para ter fé? Tem várias maneiras. E Deus faz muitas delas. Às vezes deixa até uma coisa ruim acontecer. Para que você starte. Epa, eu preciso orar mais. Juntar os irmãos para orar comigo lá em casa. Vou fazer uma corrente de oração em prol de. Não, vou participar na igreja do momento para a gente focar num propósito para a gente receber uma bênção de Deus. Mas quando está tudo bem, nada acontece, a gente relaxa, baixa as armas. E aí quando você vê, você está igual a rã na chaleira. Né, pastor Sara? Botou a rã, a água está fria, ela nem percebe. E liga o fogo baixo. E a rã está lá. A aguinha fria, tranquila. Não está sentindo nada. Vai esquentando um pouquinho, vai ficando aquela temperatura ambiente, a rã também está de boa. Temperatura ambiente. Vai esquentando um pouquinho mais e ela vai querer sair da chaleira e não vai conseguir. Vai terminar sendo cozida. Irmãos, tenha fé. Use essa fé. Como é que eu faço? Primeiro passo. Pela fé. Aqui diz assim: eu preciso me arrepender. O que é esse arrependimento? Que está lá em Atos 3,16. Ele diz assim, 3,19. Ele diz: é sentir tristeza pelos pecados que você já cometeu, que eu já cometi. E sentir tristeza, Deus, como eu sou, da forma que eu sou, apesar de ser quem o Senhor é na minha vida, eu ainda faço essas coisas, ainda penso essas coisas. Temos que arrepender, irmão. A fé move em nós o arrependimento. É pela fé que você se arrepende. Poxa, eu dei mole, eu não devia agir dessa forma. Aí o arrependimento vem quando Pedro fala lá em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos. Então eu preciso. Isso foi para a igreja de Atos, pregando para a igreja: arrependei-vos. Que ele já tinha pregado para o povão se converteu. Aí ele agora estava doutrinando, discipulando o povão. Ele diz: você precisa se arrepender. Para quê? Para que a fé cresça. Muitos vão olhar assim: mas rapaz, é verdade. Fulano de tal não faz mais isso. Não. Por quê? Porque se arrependeu, mudou de vida. Metanoia, mudou a mente, mudou o pensamento para aquilo que Deus quer edificar. Então eu preciso ter arrependimento. O segundo passo seria: eu preciso entender que eu preciso de salvação. Ele diz assim: reconhecer a necessidade de salvação e admitir que eu preciso. Eu preciso, irmão. Eu não sei você. O que mais? Eu preciso. Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui é verdade. Muita gente vai perecer porque quer perecer. Quantos você já convidou para estar aqui, está lá no boteco, enchendo a cara? No dia seguinte vai estar lhe pedindo dinheiro emprestado, vai estar lhe pedindo comida emprestada, vai pedir para você ir no hospital visitar o parente que está lá acidentado, vai pedir ajuda para visitar o parente que está preso. Mas você convidou para ir buscar a salvação, não quiseram. Às vezes até na própria igreja. Aí a pessoa precisar compreender que eu preciso de salvação. A Bíblia diz, lá é bem claro, Romanos 8, 23, desculpa, 3:23, Romanos 3:23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão. Todo mundo pecou, meu irmão. Todo mundo pecou. Não tem pecadinho, né? Todos pecaram. São 10 mandamentos: não matará, não roubará. Se falhar em um, os 10 caem em cima de você. Se falhar em um dos 10, um só, os 10 lhe pega. Você não matou, não roubou, mas mentiu. Está fora. Não matou, não roubou, nem mentiu, mas desejou a coisa dos outros. Está fora. Não matou, não roubou, não desejou nada de ninguém. Pelo contrário, mas não glorificou a Deus. Está fora. Um só. Pega, imagine, se a gente não compreender isso, eu preciso arrepender. Eu preciso de salvação. Porque eu preciso me arrepender, porque é chegado o momento de refrigério, quando eu me arrependo. E é agora o momento. Eu preciso entender que eu preciso de salvação. Romanos 8:23, todos pecaram. Mas vem aí o terceiro passo e o penúltimo, que diz assim: Cristo
1 Timóteo 2,4. Tem como botar assim, não, Jonas? Está aí já, né? 1 Timóteo 2,4. Creia em Jesus. Primeiro passo, Timóteo 2,4 diz o seguinte: a vontade de Deus é que todo mundo se salve. Você, seu tio, sua parente, seu vizinho, aquele chato nojento de cima que fica com aquele som alto, Deus quer que ele se salve também. Aqueles que ficam saltando, Deus quer que ele se salve. Deus quer que todos se salvem. Quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Aí a Bíblia diz assim, João 3,16, já falamos, e o 10 que você vai confessar. Meu Deus, creia em Jesus Cristo, que Jesus é o único Filho que ressuscitou, confessou. Aí pela fé, irmão, a gente faz isso. Mas se a gente não quiser, a mente nossa, que é mente muito, ela simplesmente mente. Por quê? Está sendo ministrado algo de fé para nós. Saímos daqui hoje cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, cheio da unção do Senhor, de decisão, e não deixar a sua mente mandar em você. Porque quando a mente manda em você, tem coisa que você escuta que vai embora, nem se lembra mais. Mas quando você manda na sua mente, dá ordem, peraí, não é assim não. Por exemplo, essa última semana de maio, você pode chegar e dizer para você mesmo, ó, vou abrir 7 dias de jejum, sem Coca-Cola. É jejum? 7 dias sem café. Está amarrado. Sete dias sem açúcar. Viu? 7 dias só falando coisas boas. Não fale nada de ruim, só coisa boa. Deus abençoe, é verdade. Não xingue e nem fale mal de ninguém. Só coisa boa. Até para xingar, você xinga na bênção. Seu abençoado! Seu filho de uma célula! Seu filisteu! Incircunciso! Oh, obra de engano! Queridos, presta atenção. Se você atentar para o que já foi ministrado aqui nesta igreja, se você tiver curiosidade de entrar no site da igreja, no YouTube, tem uma série de palavras que às vezes eu mesmo sou ministrado pelo Espírito Santo de Deus através desse instrumento chamado YouTube, quando eu vou assistir as ministrações aqui da igreja. Hoje estamos falando de fé. Palavrinha pequena, eu sei que muita gente tem, mas não está usando conforme Deus quer que use. Então, é o seguinte, se você quiser, Deus vai preparar algo para que você use a sua fé. Eu acharia bom que você começasse a usar a sua fé sem que Deus primeiro precise apertar alguma coisa em você ou na sua casa, para depois você começar a agir em oração e fé. Então você pode fazer a partir de hoje, levar esses 7 dias, dia 31 estaremos aqui de novo em nome de Jesus. Você vai levar esses 7 dias exercitando sua fé. Como? Clamando ao Senhor primeiro. Deus, eu preciso me arrepender. Olhe sua vida, tem muita coisa que mesmo você da igreja, que lê Bíblia, que ora, que prega, que fala, mas que está fazendo coisa que Deus não se agrada e Ele está em nós. Criou-se um Deus externo lá fora. Um velho da barba branca com um cajado na mão para poder bater na nossa cabeça quando a gente errar. Aí, por termos essa ideia católica romana de um Deus lá fora, a gente pode fazer qualquer coisa aqui que Deus não vai ver. Não, Deus está em vós. O tema do nosso aniversário é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está em vós. Jesus falou, Lucas 11, 21, quando disser, ei, ele está ali, está acolá, não creia. Jesus disse, ele está aí dentro de vós.
Salomão entendeu isso há 960 anos antes de Cristo. Salomão, em Eclesiastes 12, 6, ele entendeu que existe esse Deus em nós. E ele fala com muita propriedade e dá exemplo como é isso. Ele está em nós. Então não fique imaginando que Deus está lá longe sem ver o que estamos fazendo aqui. Deus está em nós. E aí a fé que está em nós é para mover mundos. Como eu disse o exemplo no início, se o Brasil inteiro fechar todas as igrejas e ficar só Manaim, em quantos dias o Brasil vai conhecer Jesus? Se depender de nós. Dessa fé que nós temos. Irmãos, tem uma fé tão tremenda dentro de você. Há uma fé que essa fé é força de Deus, divina. É um presente divino chamado força, dínamos, poder de Deus em nós. Para fazer o que quiser, seja o que for, a nossa fé move. E Yeshua disse, se a sua fé for, vai dizer para aqueles montes, saia. Muda de um lado para o outro. A sua fé, você levanta a sua mão santa, está enfermo, moribundo, está ali convalescendo no hospital ou no leito de morte, põe a mão santa em cima e pela fé em Yeshua HaMashiach declare a cura. Para que Deus seja glorificado. Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Ele chegou lá e disse, olha, Deus, é para que o Senhor seja glorificado, que tem um monte de incrédulos aqui. Para que eles vejam a glória do Senhor. Lázaro! Irmãos, isso é fé, irmão. Elias, naquele deserto, lá no Monte Carmelo, nós fomos lá no Monte Carmelo, vamos lá de novo em nome de Jesus. Não é, pastora? Não, pastora Sara. É um monte, um alto, nem água vai lá. Um sujeito sozinho. Um só, chamado Elias. Contra 450 profetas de Baal e os assessores. Um sujeito só disse, pela fé no meu Deus. Bota água aí. E o Deus que queimar esse holocausto, mandar fogo, vai ser o Deus que vocês vão servir. Senão vai morrer. Aí os profetas de Baal começaram a se cortar, como hoje muitos estão fazendo, tadinho das crianças, adolescentes. Estão se mutilando para ver se as coisas acontecem, mas nada aconteceu, irmão. Mas um só de fé. Até hoje se conta a história deles. Mas tem muito mais pessoas de fé que você não conhece muito minha história. Vai conhecer quando fizer teologia. Carlos Finney, William Stone, Ruth, Taylor. Tantos outros que passaram pela terra aqui com fé. Os irmãos Wilson, os meninos da Rua Azusa, trouxeram avivamento para cá. Os irmãos gregos que vieram lá no Pará para criar a Assembleia de Deus. Os irmãos de fé aqui no Brasil vieram para a Bahia, Salvador, aqui tinha malária. Mandava-se missionário porque estava enterrando outro que morreu de malária. Missionários vinham da outra América para aqui, para a Bahia. Ficava aqui na Federação, tinha uma morada para eles, apartamento ali na Federação. Eles ficavam lá, malária. Matou muitos missionários aqui. Você não sabe disso? Família Bagui criou no Maceió de Baixo a primeira igreja batista do Brasil. Está até hoje aí, na mão de Milton Ebenezer. A primeira do Brasil, oficial. Pela fé, eles vieram, pregaram. Pela fé, Eurico Nelson, lá na Amazônia, desceu toda essa orla aqui, até o Rio de Janeiro, pregando o Evangelho, toda essa orla do Brasil. Pela fé. Pela fé, você foi levantado na sua casa para ser o baluarte, homem de Deus, mulher de Deus, na sua casa, para fazer algo extraordinário da parte de Deus. Nesses 7 dias, você vai levantar junto com Deus algo extraordinário que vocês vão fazer juntos. Um jejum, se apresentar diante de Deus, orar todos os 7 dias, como você não orava antes, né? Nós temos aqui um propósito de 1 hora de oração apenas. Mas qual foi o resultado que você teve até agora do que você fez pela sua fé? A fé que Deus já botou em você, já está em você, Yeshua está intercedendo, a igreja intercedendo, você lendo Bíblia, você glorificando ao Senhor e nada está acontecendo? Não! Pela fé! Vamos levantar a mão santa e dizer, Pai, aquele boteco ali vai se transformar numa célula ou numa igreja, aqueles ali vão se converter pela fé. Pela fé vai descendo, Deus muda a história do nosso país, Senhor, em nome de Jesus, levante o governo do justo. Pela fé, Senhor, faça esses homens, Deus, se dobrarem diante do Senhor. Pela fé, adquire sabedoria. Adquira sabedoria que vem do alto, está aqui. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que dá a todos.
Então, em nome, não se acovarde, irmão. Pela fé, prospere. A prosperidade é para o povo de Deus. Isaías 1,19 diz o quê? Está lá escrito, irmãos, é então para o povo de Deus. Deus está dizendo para você, povo de Deus, se levanta, reaja. Estamos numa luta espiritual, aqui estamos, ferrenha, é. O inimigo se levantou tentando atrapalhar até o processo do culto da igreja aqui. Colocando processo no pastor. Pela fé. Algo extraordinário já está acontecendo. O meu Deus será glorificado. Por causa de você que intercede, por causa da sua família, da sua vida, todos vão olhar para você e vai dizer, como foi isso? Vai dizer, pela fé. Eu sei que você tem fé, mas a sua fé, qual o limite dela? Porque nós estamos limitados. Estamos aqui, pastor Sara, mas estamos muito limitados ainda. Hein, Raimundo? Nós sabemos que podemos ir, pastor Israel, muito mais além. Aqui são 67 anos da Manaim. E vocês são a mente de Cristo. Pela fé. O que você gostaria de fazer? Pela fé. Nada? Romanos 10, 9, você conhece, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e crer que Deus ressuscitou do morto, será salvo. Aí você recebe a fé pelo Espírito Santo. É a quinta parte e última. É pelo Espírito Santo. Quando você coloca a sua confiança totalmente em Jesus, considera-o pessoalmente como seu Senhor e seu Salvador, porque Ele está intercedendo por você, viu? Você não está passando despercebida não, viu? Se o pastor não viu, o líder de célula não viu, mas ele está vendo e quer lhe ajudar. É pela fé. O que você quer que aconteça na sua vida? Hoje, essa semana, até o dia 31 de maio, o país Brasil sofreu uma separação no dia 31 de maio de 64. Houve uma divisão, um marco na política do Brasil. A igreja estava lá, com cartaz dizia, Jesus Cristo é a solução. Em uma foto daquelas apareceu lá a igreja batista, a junta de missões, evangelizando em plena praça de guerra, em 64. Jesus Cristo é a solução. Esse era o tema de 64. Dia 31 de maio saiu o AI-5, famoso, quem é militar sabe o que é isso. O AI-5, Ato Institucional número 5. No dia 31 de maio, tranca tudo, vá buscar os comunistas, prenda. Pela fé. Efésios 2, 8 e 9. É pela fé. Eu contemplo não só um homem de branco, mas pela fé a minha salvação em Cristo. Pela fé, Ele que intercede por mim, olhando por mim de manhã, de tarde, de noite. Olhando para você, olha como Ele pensa, olha como ela pensa. Pela fé. Você entrega a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Não é religião, mas faz um renovo com o Senhor. De uma forma a viver um viver santo. Saia da pornografia cibernética. Larga esse lixo de internet que está enchendo sua cabeça de nada. Larga esse vício do ficante. Não tem o ficante? Tem o conversante. Sai do conversante. É um vício. O tigrinho é um devorador. Larga esse vício de internet, irmão. Está minando a sua fé. Olha como você está. É um devorador. Em nome de Jesus. Se levante com raiva mesmo. O arrependimento traz para nós, nos compungindo a ser contristo. Meu Deus, eu estou pecando. Se arrependa.
Isso é para a igreja de Deus. Sai daqui uma outra igreja. Ribeiro, você é um homem que tem conhecimento. Bota em prática, meu irmão. Você é um homem de fé. Deixa as pessoas olhar para você e ver Deus na sua vida. Eu falo isso para mim também. Carlos Roberto. Quem mais? Deixa as pessoas ver Deus na sua vida. Pela fé que você tem. Bota ela em prática. Não deixe as coisas ruins acontecer primeiro, não. Use agora a sua fé. Se apresente diante de Deus, Senhor, esta semana eu vou batalhar nesse propósito diante do Senhor pela fé. Às vezes algum quer que a família toda se converta, aleluia. Outro está buscando um emprego, glória a Deus, já está aí. É uma vida melhor, sim. Vai mudar de cidade, amém. Cuida do seu casamento. Conserte-o, não troque. Seja humilde. Arrogância é contrária à fé. Seja humilde. Você não perde nada com isso. Seja humilde. Você não perde nada com isso. Em nome de Jesus. Precisamos nos converter, pastores. Pensa aí. A igreja, Júlio, precisa se converter. É verdade. Porque ele está vindo. Tudo que precisava acontecer já está acontecendo. Inclusive, o terceiro templo em Jerusalém está sendo construído. Está pronto lá, os instrumentos todos que precisam para isso. Precisamos nessa noite, irmãos, levantar e apresentar ao Senhor essa semana que vai chegar. O Shana Tová. Uma semana de bênção. Mas por causa da sua fé, da conquista, dos atos proféticos, da unção de Deus, da ousadia espiritual, da atitude sua de homem de Deus, de mulher de Deus, em enfrentar as coisas que vêm contra você, em nome de Jesus, pela fé. Bota essa fé em prática, ela está em você, está em você. Você tem fé, use. Existe fé dentro de você, use. Quer fé para prosperar? Prospere. Apresente a Deus o seu projeto. Quer fé para cura? Seja curado. Apresente a Deus a enfermidade que o diabo está tentando aí atrapalhar. Lembra do eu sou? O eu sou templo do Espírito Santo. Isso é pela fé, irmão. Não é só da boca para fora. É dizer, eu sou templo do Espírito Santo. Então o meu corpo é para glorificar o Senhor. Não é para botar a enfermidade, não. Quem estava enfermo aí, fica em pé, em nome de Jesus. Vamos orar por você agora. Você vai declarar pela fé toda enfermidade, todo vício, toda mania, todo orgulho, tudo que atrapalha a minha vida com Deus, tudo que porventura às vezes está na minha própria mente, criando empecilhos, obstáculos para o agir de Deus na minha vida, eu quero que seja arrancado agora, em nome de Jesus. Todo empecilho que ainda está na minha mente seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Tudo que tem atrapalhado Deus fazer algo extraordinário na vida de Carlos Roberto e na vida de qualquer um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, nós declaramos: perca as forças. Vamos levantar. Aqueles que estão precisando de algo, só Deus pode fazer. Precisa de uma cura agora, em nome do Senhor, seja curado, pela fé. Você vai levantar esses 7 dias, vai orar no mínimo 1 hora por dia, agradecendo ao Senhor todos os dias. Você vai dizer para mim: apóstolo, eu estou orando meio-dia, 1 hora da tarde, ou a hora que você vai estar orando, me fale. Vamos estar orando juntos, em nome de Jesus, pela fé. Por quê? Porque a sua fé vai fazer com que Salvador seja sacudida, porque pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, homens e mulheres vão ser alcançados por causa da fé que Deus colocou no seu coração. A sua casa nunca mais será a mesma, porque a glória de Deus será perpetuamente na sua casa, e todos que entrarem na sua casa vai saber que Deus está na sua casa. Por causa da fé que você tem. Você é um homem de fé, é uma mulher de fé. Vai falar coisas boas dentro da sua casa. Vai abrir a sua boca, consagrar toda a sua casa ao Senhor. Vai repreender toda a pornografia, toda a pobreza, toda a ruína, toda a miséria, toda a enfermidade tem que sair da sua casa. Todo o mofo, toda a obra das trevas que lançaram tem que ser neutralizada e arrancada em nome do Senhor Jesus, pela fé. Você vai levantar 7 dias de oração pela sua família e vai agradecer a Deus e declarar toda a sua família salva para o Senhor Jesus. É pela fé que a palavra nos dá essa autoridade de declarar aqui como igreja. Nós unimos e declaramos em nome do Senhor Jesus, pela fé em Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que nos salva e nos dá coragem, que todos sejamos no nome de Jesus libertos. Pela fé,
Faça a sua oração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso de Ti. Eu creio que Jesus, o Cristo, morreu por meus pecados, mas eu creio também que Ele ressuscitou para me dar vida e vida eterna e com abundância. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu recebo a sua graça e peço que o Senhor me ajude a viver uma vida de fé, uma vida que agrada a Ti, em nome de Jesus. Orem, 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 orem pela fé, homem de fé. Já veja a bênção de Deus na sua vida pela fé. Veja a bênção da sua família pela fé. Veja a solução daquele problema, tanto que você está colocando na justiça, pela fé. Veja a solução. A sua saúde, pela fé, receba a sua cura, se veja curado. Veja o Espírito do Senhor trazendo cura sobre você agora. Veja a glória de Deus entrando na sua vida, pela fé. Pela fé. O maior presente de Deus para a humanidade, a minha fé. Veja a glória de Deus se manifestando. Tenha confiança nele. É um presente que Ele te dá. Pela fé. Você terá a melhor semana da sua história. Pela fé. Vamos encerrar o mês de maio glorificando ao Senhor. Pela fé. Em nome de Jesus, guarda nossos filhos, Pai. Pela fé. Pastores que aqui estão, subam aqui agora, em nome de Jesus. Pela fé. Que todos sejam cheios da unção de Deus. Pela fé. Todo empecilho, vergonha, medo, timidez que impedia você de buscar ao Senhor, pela fé, cai por terra agora. Seja liberto, seja livre para declarar Jesus, Senhor. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Se apresente a Deus. Você vai para sua casa agora e vai levar essa unção de fé que transforma, que cura, que liberta, que salva, que faz milagres extraordinários pela fé. Chegando até a sua casa. Todos os pastores, levantem as mãos. Com essa autoridade. Igreja que aqui está. Pela fé. Pela fé. Os mundos foram criados. Pela fé. Deus levantou sacerdotes, homens e mulheres ao redor do planeta, para ministrar a palavra de salvação pela fé. E essa fé já está em nós. E nós podemos fazer o que quisermos para glorificar o Senhor, e Ele será glorificado. Levante a voz em oração, queridos. Pela fé. Apresente o seu projeto diante de Deus. Pela fé, comece a agradecer. É a cura de um familiar. Agradeça a Deus por essa cura. É a libertação de alguém. Apresente a Deus e agradeça por essa libertação. É uma decisão judicial. Comece a dizer: Deus, obrigado, Senhor, pois sei que o Senhor vai julgar favoravelmente a mim, pois é justo. Vai julgando, vai dizendo a Deus. Pela fé, Deus contempla os teus pequenos gestos. Que pela fé a semente que você tem semeado se multiplica 100 por 1. Pela fé, Deus te use onde quer que você esteja. Vidas serão convertidas e transformadas. Só em você tocar em pessoas, elas serão transformadas. Só em você tocar pessoas, elas serão curadas. Só em tocar pessoas, elas serão salvas para a glória de Deus Pai. Queremos encerrar agora. Alguém em nosso meio quer entregar sua vida a Jesus? Ainda não fez? Eu quero orar por você. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus
e a consolação do Espírito do Senhor continue na tua vida pela fé. Orem por mim também. Orem por mim, pastores. Pastor Israel. Neste momento, meu Pai, meu Deus, colocamos, meu Pai, toda a nossa fé, meu Pai, ungindo, meu Pai, cada vez mais o teu servo. Meu Deus, colocamos agora, meu Pai, juntos, porque o Senhor disse, se eu tiver 2 ou mais, o Senhor terá presente, meu Pai. Fortalece a fé, meu Pai, coloca cada vez mais, enche o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito Santo, meu Pai, renova, restaura, meu Pai, cada vez a obra, meu Pai, na vida dele, na vida de todos aqui, meu Pai, na Manaim, Senhor. Meu Deus, coloca o líder forte, meu Pai, porque o povo é forte, e o Senhor é forte, meu Pai. Coloca o líder grande, meu Pai, porque o Senhor é grande, e o povo grande também, meu Pai. Meu Pai, abençoa, Senhor, a vida dele, a casa dele, meu Pai, o casamento, os filhos, o lar, meu Pai, as finanças, tudo, meu Pai, abençoa, em nome de Jesus.